Caso você não esteja vendo nenhum tipo de melhoria, você está tendo sempre aquela mesma dificuldade de fazer as questões, você tem dificuldade de interpretar, demora um tempo absurdo para fazer várias questões, você tem que se perguntar o seguinte, pergunte a si mesmo, olha só, será que eu estou fazendo as questões certas? Então, olha só, agora eu já entrei aqui em como você vai resolver essas questões aí, como você vai conseguir melhorar para você conseguir objetivamente melhorar o seu número de acertos no simulado. Para você, principalmente para você que quer medicina e já está estudando já há um bom tempo e não vê nenhum tipo de melhora na matemática. Eu quero que você ultrapasse 801 pontos em matemática, para que você passe medicina no Enem. Então, olha só, o que você tem que fazer? Pergunte a si mesmo se as questões que você está fazendo, elas estão no nível adequado para você. Então, olha só, o que seria um nível adequado para você? Se você pega as questões, você demora demais, toda questão é isso. Muita dificuldade, você tem que toda hora recorrer a ver como se faz aquela questão. Deixa eu te falar uma coisa. Tá errado isso. Tá errado. Você tem que baixar o nível dessas questões. Então, olha só. Se você só tiver mentalidade, você é uma pessoa iludida. Acreditar que só a sua mentalidade vai ser capaz de fazer com que você passe em medicina no Enem. Não é por aí. Você precisa de mais aspectos. E o primeiro aspecto que você precisa é organização. Você precisa organizar as questões que você vai fazer. Não é como muita gente que fala por aí assim, estou fazendo todas as questões do Enem. Eu vou com tudo, estou fazendo um monte de questão do Enem. Prova a prova. Não é por aí, meu amigo. Não é prova a prova que você tem que fazer as questões do Enem, não. Você primeiro tem que organizar essas questões do Enem, organizar por conteúdo e também da mais fácil até a mais difícil. Aí vai ficar mais tranquilo para você identificar qual o nível de questão é mais propício para você. Por que você tem que organizar conteúdo a conteúdo? Porque, na verdade, a matemática ela é como se fosse uma grande escada. Um conteúdo depende do outro. Existe uma grande interdependência entre esses conteúdos. Então, olha só, não adianta você estudar conteúdos muito complexos sem ter dominado conteúdos mais básicos. Para matemática, isso é essencial. E também dentro de cada conteúdo, mesmo nesse conteúdo mais básico aqui, o que você precisa? Organizar as questões da mais fácil até a mais difícil. E aí você tem que começar pelas mais fáceis. Se você perceber que está muito fácil para você, aí você dá um pulo e aumenta o nível dessas questões, vai para questões de nível médio. E aí está mais fácil para você, ainda está fácil para você, vai para as questões difíceis. Ainda está fácil para mim, então o que você faz? Muda de conteúdo, naquele conteúdo você já está preparado. Entendeu? Você já dominou aquele conteúdo. E aí você muda de conteúdo. É assim que você tem que ir conteúdo a conteúdo e melhorando. Agora, não é pegar questões aleatoriamente e achar que não está melhorando. Se você estiver fazendo isso e achar que não está melhorando, significa que a estratégia que você está utilizando para passar em medicina no Enem não é uma estratégia adequada. Se você acha que pegando questões de conteúdos aleatórios, isso vai fazer com que você melhore o seu nível de acerto no simulado, você está enganado. Não é isso que vai fazer com que você ultrapasse os 801 pontos em matemática para que você passe medicina no Enem. Não é por aí. Então, o que você precisa ajustar? O conteúdo ao seu nível de capacidade. O nível da questão, das questões que você está fazendo ao seu nível de capacidade. Então, é essa estratégia que você tem que adotar para que você comece a melhorar sistematicamente o seu desempenho. O seu desempenho no simulado, o seu desempenho no dia a dia. Então, olha só, quando você começa a fazer as questões, olha que interessante isso, e as questões estão no seu nível, ali já vai ter combustível suficiente para você, quando você começa a acertar essas questões, né? Combustível suficiente para você comemorar. Cada comemoração dessa, você tem que comemorar, acertei mais uma, e você pega aquilo ali, você fala para as pessoas mais próximas de você que você está conseguindo superar, que você está conseguindo avançar na matemática. Esse tipo de comemoração cria perto de você sensações positivas que vão te dar estímulos para você conseguir, para você continuar no dia seguinte, para você persistir, para você ter consistência. E você precisa de tudo isso caso você queira passar em medicina. Eu sei que você quer e eu sei mais que isso, eu sei que você que você consegue passar em medicina. Então, tudo isso faz parte de uma mentalidade positiva. Então, não é por aí, do jeito que você estava fazendo, tá? Achar que a melhoria, toda melhoria que você tem que notar,
é só no simulado, não é aí. Ponto a ponto. Olha só, aquelas pegadinhas, lembra daquelas pegadinhas que você caiu, algumas pegadinhas bobas, que muitas delas eu nem chamo de pegadinha, né? Por exemplo, uma questão lá podia simplesmente se pedir, te fornecer na questão o diâmetro, que é um elemento da matemática, né? Que é a maior corda possível, o maior segmento de reta possível que você coloca dentro de uma circunferência, onde as extremidades desse segmento fazem parte dessa circunferência. Então, o diâmetro é isso. E você vê essa informação diâmetro e você confunde, você esquece de passar para raio. E aí você vai trabalhando com diâmetro como se fosse raio. O raio é metade desse segmento, desse diâmetro. Raio é metade. O raio é a medida, é o segmento que vai do centro da circunferência até a extremidade da circunferência. Isso é o raio. E o diâmetro nada mais é do que o dobro disso. Então, se o seu nível de concentração já chegou a um ponto tal que não permite que você caia mais nessas pegadinhas, isso significa uma melhoria. Opa, tá na hora de comemorar, comemore isso. Se você estava demorando, sei lá, 8 minutos, 9 minutos para fazer uma questão, agora você já passou, está demorando em média 7 minutos para resolver as questões, opa, isso é motivo de comemoração. Você já está mais próximo de atingir 801 pontos em matemática. Já está mais próximo de ultrapassar 801 pontos em matemática. Você já está mais próximo de passar em medicina no Enem. Não está na hora de comemorar? Lógico que está na hora. Então você tem que comemorar a cada dia, independente do que aconteça no seu dia. O seu dia pode ter sido péssimo. Você pode ter errado todas as questões que você tentou fazer. Mas mesmo assim você tem que encontrar um motivo para comemorar. Você tem que fazer acordos consigo mesmo para que você se mantenha sentado estudando. Isso faz parte. Você tem que ter uma estratégia adequada para se preparar. Não é fazendo questões aleatoriamente. É você organizar as questões, fazer as questões certas. Tudo isso faz parte do processo que vai te levar a ultrapassar 801 pontos na prova de matemática para que você passe em medicina no Enem. Certo? Então, nada mais disso aí de dizer que não está melhorando. Você tem que encontrar o que você melhorou no seu dia e caso você não encontre, você precisa mudar a estratégia, adequar o nível das questões ao nível mais próximo do nível que você está. E aí, com isso, eu te garanto que você vai melhorar, você vai perceber a melhora, a sua melhoria diária e você vai melhorar ponto a ponto e já no seu próximo simulado você já pode colher os frutos disso. Certo? Então, era esse o recado que eu queria comunicar hoje. E espero que vocês tenham gostado. Meu objetivo aqui é fazer realmente com que você ultrapasse 801 pontos na prova de matemática para que você passe em medicina no Enem. Qualquer comentário relacionado a isso, qualquer pergunta, vai ser um prazer eu poder responder da melhor maneira possível. E eu te vejo então, dito isso, no próximo vídeo ou na próxima live. Um grande abraço.